حجاز يداوي النفس للهم يزيل. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليكن ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وخبزنا كفافنا آتنا في أيامنا واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر لغيرنا لا تردنا في تجربة بل نجنا من الشرير لينالك الملك والقوة والمجد من الأزل إلى الأبد. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. لأن نيري هين وحملي خفيف. يباركك الرب ويحرسك. يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك. يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. آمين. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Podem se assentar. Em 2020 eu fui testemunha de um milagre. Sem dúvida, a pandemia ela foi muito cruel para todos nós. Esse negócio aqui é de Deus e eu sou apenas o administrador. Foi nesse momento que eu tive a oportunidade de testemunhar para ele a respeito da fidelidade de meu Deus e o quanto valia a pena ser fiel com ele.
Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Nem praga alguma chegará. Meu nome é Erandi, estou no negócio do coco já faz 30 anos. Já vivi períodos de fartura e também de falência. Mas em 2020 eu fui testemunha de um milagre. Sem dúvida, a pandemia ela foi muito cruel para todos nós. Só que para quem trabalha no cultivo, não existe essa coisa de home office. Se não cuidar, a planta não cresce e se não colher, a fruta apodrece. Enquanto o coco estava secando nas outras fazendas, eu não só vendia mais do que nos outros anos, como também comprava a produção de outras fazendas. Outros produtores não conseguiam vender a sua produção de coco e eles perguntavam qual era o meu segredo e eu ficava até sem jeito de responder. Até a maior fazendeira de coco do estado veio à minha fazenda para perguntar o que eu fazia para produzir tanto. Ela me disse que gastava o dobro e não tinha a produção que a gente tinha aqui. Eu disse a ela, aqui nessa fazenda, nós temos mais bênção do que adubo. Eu expliquei para ela que eu era adventista do sétimo dia, eu era dizimista, ofertante e que eu tinha um pacto com Deus em que a maior parte dos lucros da fazenda seriam revestidos para a causa dele. Daí ela falou, meu pai já foi adventista também, estudou no UNASP. E eu disse para ela, agora a senhora entende o segredo. Esse negócio aqui é de Deus e eu sou apenas o administrador. A minha oração tem sido, Deus, enquanto eu estiver cuidando das tuas coisas, por favor, cuida das minhas. Eu já declinei várias oportunidades de negócio que para mim seriam economicamente vantajosas, porque eu sei por experiência própria que vale a pena ser fiel ao que Deus pede. Certa vez, um grupo de empresários do ramo do coco me convidaram para participar da construção de uma fábrica para beneficiar e industrializar água de coco. Só que tinha um porém, a fábrica trabalharia aos sábados, até aquele momento eu era o principal motivador desse empreendimento, mas decidi a partir de agora ficar fora do negócio. Ninguém entendeu nada, porque o rendimento seria ótimo. Foi então que eu recebi a visita do diretor-geral do grupo, do consórcio, porque ele queria entender qual era o motivo que tinha para eu sair fora do consórcio. Foi nesse momento que eu tive a oportunidade de testemunhar para ele a respeito da fidelidade de meu Deus e o quanto valia a pena ser fiel com ele. Ele disse para mim, olha, eu queria ter a mesma fé e coragem que você tem. E então ele pediu que eu orasse com ele. Deus é sempre fiel. Mesmo quando eu falho, ainda assim, Ele cuida de mim. Eu já senti na pele as consequências de quebrar a promessa que fiz a Deus. E mesmo quando as coisas ficaram ruins por conta das escolhas erradas que eu fizera, eu via como Deus era bom. É a fidelidade dele que me motiva a ser fiel a Ele. Eu não sei quem você é e nem o que você faz, mas sei que Deus anseia mostrar para você a fidelidade dele. No pouco ou no muito, a fidelidade dele não muda. E nesse momento nós podemos descansar no cuidado e na bondade de Deus, na certeza de que Ele pode prover para nós muito mais do que o que nós necessitamos. Nós adoramos a um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
وافقت أمانة ربي الألسافة لا تتهير ولا تهول دوما يجدد لنا الألتاف لا تتبدل ولا تزول وفاؤك أديم وفاؤك أديم كل صباح وفير جري كل يوم زيادة رياض سمين وفاؤك لي ومجدي أدورك معي مرشدي يهب الصفا ونور اليقين قوة اليوم وهدى للهادي يمنح الكل لنا كله وفاؤك أديم وفاؤك أديم كل صباح وفير جليل كل يوم زيادة رياض سمين وفاؤك لي ومجدي Santo Deus, Pai bondoso, Senhor, quem somos nós, Senhor, para darmos voluntariamente esses dízimos, essas ofertas, Pai? Tudo é teu, e tudo vem das tuas mãos, Senhor, e das tuas mãos te damos. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça abundante para conosco cada um de nossos dias. Que essas ofertas, Senhor, que estamos aqui depositando de coração, elas cumpram o propósito para que foi designado, para a tua honra e para a tua glória. Aceita, Senhor, a nossa adoração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque nós estamos dando de coração, Senhor, reconhecendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é quem nos sustenta, que o Senhor é fiel para conosco. E aquele, Senhor, que ainda tem alguma dúvida no coração, que o teu Santo Espírito atue, que eles, como foi dito, como vimos aqui no testemunho, que eles provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Assalamu alaikum. Sábado Said. Esse é o momento de oração de intercessão e nós temos muitos motivos de oração, de intercessão e também de agradecimento. Nós temos um aniversariante para lá de especial, a nossa querida Maiusa, onde ela está escondida. 25 anos, né? Isso aí, 25 anos. Parabéns, viu? Eid Milad Said, que Deus abençoe você.
E temos mais alguém que está aniversariando que eu não soube que aniversariou esta semana ou aniversaria hoje. A Mônica, qual delas? Qual é a Moniquinha? Moniquinha, parabéns, viu? Antecipado. Alguém mais aniversariando? Aniversariou durante a semana se escondendo, Tiago. Só para dizer que não completou mais uma primavera? 18 anos, 18. Olha aí, ó, parabéns. 18 aninhos. Para quem não conhece, o professor aí, ele é maravilhoso aí na palavra de Deus também. Temos os nossos pedidos aqui na caixinha. Quando você chegar aqui na próxima vez, você pode vir aqui escrever seu pedido, porque durante a semana nós temos intercessão todos os dias pelos pedidos. Pedidos também do nosso grupo da comunidade árabe e das nossas classes de estudo também. Nós estamos, de forma especial, intercedendo pelas programações dos próximos sábados. Teremos do Ministério da Mulher, teremos também da ASA e outros departamentos, orando pela nossa igreja também, orando pelos nossos irmãos que não podem vir à igreja, né, mas ficam em casa em oração por nós, são nossas irmãs mais idosas, pelos que estão em luto, aqueles que estão em tratamento. Quero agradecer àqueles que intercederam por mim. Fiquei alguns sábados sem vir à comunidade, estou num tratamento muito delicado de saúde, então muito obrigada por aqueles que intercederam a Deus e continuem orando por mim, porque eu preciso muito. Vamos, então, neste momento, lembrar que aqueles que tiverem em seu coração um agradecimento ou um motivo de clamor, você pode ficar de pé enquanto vamos ouvir uma música especial, ou você pode vir aqui à frente, o nosso querido orador desta manhã fará uma oração de intercessão por você. Em nome de Cristo Jesus. Fiquem à vontade. Em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Vem mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor. Meus temores vou depor em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos. Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos. Esta é minha oração, ter a vida em tuas mãos. Toma, pois, meu coração em tuas mãos. Grandioso, poderoso Deus. Aqui nós estamos diante do Senhor porque nós acreditamos, nós confiamos e nós dependemos do Senhor. Muitas pessoas vêm aqui à frente. Eu não sei o que eles precisam, mas eu sei de uma coisa: todos nós precisamos do Senhor. Por isso estamos aqui com o nosso coração agradecido e confiante de que o Senhor vai cuidar de nós
e vai curar o nosso sonho, o nosso desejo, e vai dar força para nós continuar na nossa jornada. Nós agradecemos esse momento em teu nome. Amém, Senhor. Podem assentar. Nós teremos mais um louvor especial pela nossa querida Lara. Escolher iogurtes Ninho é um gesto de amor. Iogurte Ninho é amor que ajuda no aprendizado. É cuidado que ajuda na imunidade. É crescer forte e saudável. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou, que vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador. Jesus, esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, a expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou, que vive para sempre eternamente. É o meu Senhor. Jesus, esse é o nome que
está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor, é o meu Salvador, Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, a expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Não há. Não há outro igual, não há. Amém. Antes da minha saudação, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aonde vocês estavam no dia 11/8/2012? Mexi com a memória de vocês? Eu sei onde eu estava. Não tenho dúvida nenhuma. Esse dia foi o Dia dos Pais, nessa comunidade. Eu estava aqui. E a minha esposa trouxe a palavra. Eu sou esposa da oradora, pregadora Eunice Teixeira Moreira. E ela fez um sermão com o título Jeová Jiré, que quer dizer Deus proverá. E foi o Dia dos Pais. E nós ficamos aqui com vocês. Eu fazei 14 anos. Depois eu nunca mais voltei a essa comunidade. Eu me lembro que o irmão Nadim estava aqui. Ele me encontrou comigo lá fora, e nós lembramos alguns momentos, nós passamos juntos, na igreja do Brooklyn, ele veio me acompanhando, com aquele braço em cima do meu ombro. Quando chegou debaixo daquela árvore ali, que tem aquele espécie de gogó da ema, ele falou assim, daqui para frente ninguém mais nem respira, nem abre a boca. Pode pegar seu lugar e sentar, e fica na sua. E agora eu fui cumprimentar ele falou assim, você está emprestado lá para o culto da mata, você é nosso. Eu estou muito feliz, muito grato por estar com vocês. Eu quero parabenizar o Tiago e a irmã Edna, que teve uma coragem danada. Esses dois são corajosos, viu? De me convidar para vir trazer a palavra aqui para vocês. Eu estou muito feliz por ver a irmã Nádia, ver o pastor Bechara. Ei, pastor, quantas viagens, hein? Para esse Brasilzão, acompanhando o Senhor nas suas pregações, né? Eu era auxiliar do pastor Cláudio Bells, e aonde o pastor Bechara ia, o pastor Cláudio Bells levava, eu estava junto com ele, né? E hoje eu tenho a alegria de estar com vocês aqui nesta manhã. E hoje, desde o dia 3 de janeiro até hoje, são 19 sábados que Deus nos dá para nós ter um encontro com a palavra, encontro com os irmãos, um encontro com o nosso Deus. Eu estou muito feliz. Antes de eu falar aqui de algumas coisas mais sobre as mães, eu quero que você projeta a foto aí, viu? Como é que é o nome do sonoplasta? Agora você pode colocar a fotinha aí. Não esqueça, mas a minha esposa tem o costume de fazer o culto todas as manhãs. Desde quando surgiu as 40 da madrugada, em 2004, eu faço o culto matutino com a minha mulher. Todos os dias, lemos um capítulo da Bíblia, as 4 meditações, e depois nós oramos. E nas nossas orações estava incluído a membresia da comunidade árabe. E se você está aqui, porque Deus tocou no seu coração, você está aqui nessa manhã. Louvado seja Deus. Eu estou muito grato a Deus. Essa menina tinha apenas nessa foto 9 anos. E eu sou o diretor musical do Culto da Mata. O Culto da Mata está completando 36 anos. Aqui parece lá aqui, com essas árvores, né? Até um pouco parecido esse lugar aqui. E um dia pela manhã, em 2014, mês de julho, chegou uma senhora, mãe da menina, e a irmã, e a tia. Olha, minha filha canta que nem um canário. Você podia dar uma oportunidade para ela cantar no Culto da Mata? Ela tem apenas 9 anos. Como a Ana Carolina, que aqui está, começou a cantar no Culto da Mata em 2014, com apenas 9 anos. Mas essa menina não é Ana Carolina. E a menina cantou. Cantou muito bem, depois muitas pessoas convidaram ela para cantar em outros lugares. E ela voltou para o Maranhão. E aí teve um concurso em 2021 no NASP, de música. Para quem quisesse se inscrever para participar do concurso, vinha, participava, e eles faziam o julgamento. E passou mais de 150 cantores. E essa menininha cantou lá no Culto da Mata.
E ela veio participar do concurso, morando no Maranhão, andou de ônibus da Itapemirim 3 dias e 3 noites. E veio participar do concurso por 4 finais de semana no NASP, em 2021, São Paulo. E essa menininha que está aqui, ganhou em primeiro lugar. E voltou para o Maranhão. E ganhou a bolsa de estudo no NASP. E um dia ela me ligou: Fião, eu estou indo para São Paulo, isso em começo de 2023, e você pode me colocar em algumas igrejas para cantar. Eu falei: mas eu vim só para de passagem, só para conhecer? Não, eu vou para morar aí, eu vou estudar. E ela veio. Hoje ela trabalha na Superbom, está estudando a Faculdade de Ciências Internacionais, que é dentro da área do que ela ganhou e trabalha. E essa menininha está aqui. Vem cá, Larinha. Para a honra e glória de Deus. Vamos saudar, porque essa menina merece. Forte, poderosa, talentosa. Isso, grandiosa. E ela está aqui, menina do Senhor Jesus. Veio, hoje está aqui, está estudando ciências e... É publicidade e propaganda. É, dentro do que ela ganhou, dentro do concurso. No NASP, São Paulo. Graças a Deus, o seu talento. Deus deu de presente para essa menina, essa alegria, né? E hoje ela está aqui com a sua irmãzinha, que é a Vívia. O namorado, como é que chama? Victor. A gente não chama de namorado, segurança, viu, cara? Você botou uma aliança na mão direita aí, se cuidado, hein? Se deixar agora, tem que pagar todas as despesas, os almoços, os jantares, os cafés da manhã, viu? E eu estou muito feliz porque ela tem nos acompanhado em vários lugares. Nós temos aqui, irmão Nadinho, o Zacarias, viu? O Zacarias era diácono lá na igreja do Brooklyn, no nosso tempo, viu, irmã Cássia? E o Zacarias foi um motorista que trouxe o namorado e a irmã. E você também. E você também. E eu estava pensando, Larinha, o que a gente pode cantar? Porque hoje é o dia especial das mães, né? No Brasil, essa lei foi sancionada pelo Getúlio Vargas em 7/5 de 1932. Levou essa lei, então as mães têm esse direito de ser comemorado o dia delas nessa data. Dos pais eu não sei muito bem nem se tem, né? Porque o pai é aquele que paga o presente dele mesmo, e banca a festa, e arca com o cartão de crédito. Mas eu estou muito feliz. Eu estou feliz aqui também, que eu tenho um casal aqui, que eu não posso deixar de falar, e esse casal disse que veio aqui para São Paulo por causa de mim. E esse casal eu conheço, são paranaenses, Santo Antônio da Platina, e eu conheço eles desde 76. A irmã Edna, irmão Ari. Obrigado pela presença de vocês. Estão aqui visitando, viu? Muito obrigado. A irmã Edna eu já conheço há muito tempo. E eu tenho um quarto na casa dela. Quando eu ia para Jacarezinho, Ribeirão Claro, Bandeirantes, Andirá, Cambará, Cornélio Procópio, eu sabia onde tinha onde dormir. Eu chegava lá, a irmã Edna, mas o irmão Ari já preparava o cantinho deles e a alimentação que eu gosto de comer, que a gente é paranaense, né, irmã? Então, pé vermelho, né? Então, a minha queridinha está aqui, Lara Letícia Basil da Silva aqui. Ela vai louvar a Deus. Porque para o nosso Deus, querida, você é uma flor especial. E ela vai cantar essa música. Essa música foi cantada pela cantora, que eu conheci bebezinha também, a Eveline. E a Eveline lançou essa música em 89. E ela vai cantar. Para o nosso Deus, você é uma flor. Você põe a segunda para mim, por favor? É a outra. Para nosso Deus, você é uma flor. Eu acho que é o segundo. É o próximo, no caso. Você está parado na encruzilhada.
escalar. Bem lá no alto fica o seu sonho e você está pensando como vou conseguir. Alguns já falaram, você ficou louco. Sabe quantos tentarão, você nunca vai chegar. Mas essas pessoas ficarão ofuscadas quando a luz da sua estrela começar a brilhar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, por quê? Porque para o nosso Deus você é uma flor. Alguns alcançarão a sua chegada, escalaram a montanha, decidiram arriscar. Mas você consegue, não desanime. Coloque os seus sonhos nas mãos de Deus. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Pois um sonho é um sonho e uma flor é uma flor. E para uma flor se abrir é preciso calor. É uma flor, é uma flor, é uma flor. Lidar com problemas faz parte da vida. Quantas flores murcharam antes mesmo de se abrir. Outras foram jogadas, lançadas ao vento. Mas esse é o seu momento de desabrochar. Então vá seguindo, não olhe para trás, persiga o seu sonho e chegue até lá. E se falarem tudo bem, não me importa, porque para o nosso Deus você é uma flor. Porque para o nosso Deus você é uma flor.
a benção, né, do Senhor. Eu estou aqui pelo poder de Deus, a força que Deus me deu. Porque eu tenho meu pai, minha mãe, já foram sepultados há muitos anos. Meu sogro, minha sogra, não existe mais. Eu tinha uma irmã caçula, a Márcia Regina, com 56 anos. Conversei com ela no sábado, domingo, sobre como será o encontro da família amanhã, lá na região do Horto Florestal. E ela que organizava todos os almoços, jantares da família. E ela falou assim, amanhã, ou terça-feira, eu vou elaborar o cardápio e mandar para a sua esposa, para as minhas irmãs, para todos, para dizer que o almoço vai ser na chácara do Tiago, que é meu sobrinho. Quando foi segunda-feira à noite, ela teve um mal-estar, passou muito mal. Fui para o hospital Mandaqui não, Cachoeirinha. Quando foi 1h30 da manhã, meu sobrinho postou, minha mãe descansou. Então, eu perdi minha irmã essa semana com 56 anos, caçula, Márcia. Cuidou dos meus pais até a morte. Cuidou de uma irmã minha até a morte. Eu tenho um irmão mais novo do que eu, por causa do tabaco e da cachaça. E ele está bem debilitado. E faz 9 anos que ela cuidava do meu irmão. Levava para todo quanto é médico, para fazer os exames, os remédios. E ela descansou. E eu tive vontade de ligar para a irmã Edna, para o irmão Tiago, falar, vou desmarcar. Mas, baseado no texto da palavra, né? Que no mundo nós vai ter angústia, luta, dificuldade, aflições, mas não podemos desanimar. Se eu estou aqui porque Deus me deu força, me deu coragem, disposição, por isso eu estou aqui para ser o representante de Deus nesta manhã. Eu estou muito feliz. E eu fico pensando no Dia das Mães, né? Porque é uma data muito especial, né? Se você pode ir na região lá onde eu moro, do Embu das Artes, Tapicerica da Serra, Caminho do Sul, restaurante, Gramado do Grill, eu não vou achar espaço para as mães almoçar, tantas mães que é. Então, eu tinha muita dedicação nessa data, aliás, minha mãe, pela minha sogra, que foi também a minha segunda mãe. Mas tem uma mulher aqui que eu quero chamar aqui na frente, que eu quero abraçar ela, porque tem uma história que eu tive com ela, poderosa. Pastor Bechara, o senhor me dá licença de eu buscar a irmã Nádia aí? Vem cá, irmã Nádia. Essa é uma mãe muito especial, e eu vou dizer para vocês vão entender. Nós tivemos em 1981 uma data muito especial. Então, meu jovem, bota aí o grupo Novo Tom cantando aí. Uma música dessa irmã, letra e música da irmã Nádima. Vamos ouvir agora. A irmã Nádima escreveu uma música especial. Palmas para você, mamãe. Você tem aí? Pode soltar para nós aqui. E a irmã Nádima foi escritora. Essa senhora que eu já conheço, ela lá em 80, lá em Brasília, quando o pastor era departamental de jovem, depois departamental de comunicação, da divisão sul-americana. E eu tive a alegria de comer uma comida árabe na sua casa e não senti mal não, viu? Fez muito bem. Tá bom? Muito bem mesmo. Eu louvo a Deus. Não tem o clipe aí, mas a música Palmas para você. Isso, pode soltar. Palmas para você, mamãe. Essa letra e música da irmã Nádima. Vem, pastor. É alegria, hein? Lembra disso? Que momento. Interessante que naquele tempo, a Golden Cross tinha os comerciais na Rede Globo. Vários comerciais dela. E através do pastor Bechara, do pastor Cláudio Bels, do pastor Dr. Wilson Rossi, nesse momento do comercial da Golden Cross, passava esse clipe. Palmas para você, mamãe, com um grupo de jovens de Moema, do Capão Redondo, junto, cantando para as mães na rua, entregando uma palma para cada uma. Coisa, você fez parte, né? História que jamais, não volta mais. São coisas assim que a gente tem que registrar. São momentos assim que a gente não pode deixar passar. E eu falei, quando o Tiago me convidou, a irmã Edna, falou assim, você tem 3 datas para você escolher uma. E eu tinha 2 de maio, que é o dia do meu aniversário de casamento, 40 anos, que foi 44 anos, sábado passado. Tinha o outro que eu não podia estar, que é o dia 17, e tem o 22 também que eu não podia estar. Eu escolhi dia 9. E aí que eu fui ver Dia das Mães, e lá está a irmã Nádima. Então Deus conduziu tudo e ela está aqui. Ela é compositora, letra e música da senhora, né? Ela tem 2 filhos que são pastores, né? O Paulo, eu já tive o privilégio de almoçar na casa do Paulo, quando ele começou o ministério dele, como auxiliar da Igreja Central de Curitiba. E ele casou com uma menina que era amiga minha, desbravadora da Igreja da Casa Verde.
Até agora está tudo certo, né, pastor? Não falei nada errado. Então está aqui essa queridinha, né? Pode falar. Obrigada. Eu, diante de Deus, eu quero agradecer. Pode falar. E eu quero também falar que eu não faço nada, primeiramente a Deus, depois com o meu marido. Amém. Ele pode corrigir o meu português. Eu queria que as bênçãos fossem para ele também. Amém, gente. Merece a salva de palmas, dois, né? Dois são louvados. Tudo para a honra e glória de Deus, né? A senhora sempre foi essa pessoa alegre, feliz, sempre de bem com a vida e sempre grata por tudo, né? Pastor também, um grande pregador. Muito obrigado. Estamos juntos, né, irmão? Estamos juntos. Né? Deus não faz as coisas, não é nada por acaso. Tudo por motivo. Muito obrigado. E aí está a homenagem especial, né? Então, o Dia das Mães é um dia muito especial. E eu trouxe aqui uma palavra curta, não sou muito pregador, eu sou mais contador de história do que pregador, mas eu quero agradecer muito a Deus. Quando eu fiz uma viagem, que eu fui guia turístico, então, pontos turísticos, desde que sai lá do Piauí, Maranhão, e até Caracas, Venezuela, todos os pontos turísticos eu tive o privilégio de conhecer. E eu fiz uma viagem uma vez para Machu Picchu, até eu sofri um acidente na volta, e quando nasceu meu segundo filho, porque eu tive um privilégio que poucos pais teve. Mas eu tive um privilégio, através do Dr. Loviso Antônio, Dr. Joquizan, um era ginecologista e outro era pediatra, e acompanhei desde quando a minha esposa começou a gestação do meu primeiro filho, em dezembro de 82, até agosto de 83, quando nasceu o primeiro filho. E eu tive um convite pelo Dr. Joquizan e pelo Dr. Loviso, você vai ter que assistir o parto. Vai ser no Hospital Adventista, Rua Rocha Pombo, 64, no 4º andar. Lá tem um sistema. E eu, sem experiência nenhuma, minha e minha esposa, ele nasceu dia 24 de agosto, só que no dia 1º de agosto a gente saiu de férias, eu e ela, para acompanhar o nascimento. E a criança veio nascer no dia 24 de agosto. Uma data muito importante para mim. E eu estava ali, e ele falou assim, o doutor Joquizan falou assim, se você não buscar as roupas dele na sua casa, que é lá em Santa Maria, no Conjunto Militar, Rua Capitão Fidel, 129, apartamento 32, essa criança vai morrer. E eu busquei, fui correndo buscar, cheguei e acompanhamos ali, sala da onde ia ser o parto, 4º andar, doutor Joquizan, pediatra, doutor Lovísio, ginecologista, doutora Marisa Helft, a obstetra, Paulo, o anestesista, Oswaldo Ferraz, o pastor. Em volta da minha esposa, que estava deitada ali para dar luz, todos nós demos uma mão que fez uma oração. E eu acompanhei o parto, não tem como não chorar. E ali eu acompanhei o parto, começou o processo, foi cesariana, deram anestesia, cortaram, tirou a criança e veio 2 notícias que eu queria muito, da obstetra. Jogaram no ar, ele respirou, chorou, cortaram o cordão umbilical. E a doutora Marisa Helft, que era a obstetra, falou assim, fião, dá o primeiro banho. E veio 2 coisas que não tem quem não chora. É homem e é perfeito. Louvado seja Deus. Eu saí pela recepção ali do Hospital Adventista, fui até a rua que tem do lado ali, tinha um cartório, peguei um japonês como testemunha, e eu queria dar o nome de Tiago. Mas Tiago tinha muito, como tem hoje, né, Tiago? Hoje tem muito Tiago. Mas aí o pastor Torres estava do outro lado, Torres falou assim, fião, por que você não coloca Jamie, em inglês, que é mesmo Tiago? Eu coloquei Jaime Alves Moreira. E peguei o registro, coloquei no bolso, já o registro daquele mesmo, já corri na igreja, anunciei no boletim da igreja, o pessoal visitar a minha casa, e mandei comunicar que eu estava muito feliz. E fiquei muito grato, porque foi numa quarta-feira, 13h10, do dia 24 de agosto de 1983. Então, gente, aqui está o motivo da minha gratidão, da minha exaltação. Porque a gente tem que morar. E o meu segundo filho, estava tudo certo para me assistir. Estava tudo certo, eu ia participar do nascimento. O mesmo médico, o mesmo hospital, o mesmo ginecologista, o mesmo pediatra, a mesma obstetra, tudo certo. Vai ser no dia 28 de fevereiro, o último dia do mês. Está programado. E eu fiz uma viagem para o Peru, para Santiago, também para a Argentina, para o Uruguai, 45 dias de viagem. Quando nós estávamos voltando, e essa semana teve um jogo de um time brasileiro, chamado São Paulo, jogando com um time lá no Chile. E ele perde esse lugar, Ovage. Nós vinha com o ônibus voltando, e lá no Chile, 10 horas da noite, ainda é dia. Voltando para Santiago, nós já dormi em Santiago e ia voltar para o Brasil. De ônibus. Mas quando chegou num lugar chamado Ovage, tinha uma
na rodovia assim, atenção, perigo a 100 metros, perigo a 50 metros, perigo a 20 metros, o motorista reduziu bem a velocidade do ônibus, era um ônibus da Pluma, 44 passageiros, 10 horas da noite. E aí, quando ele viu não avançar, ponte danificada, entra para a esquerda. Quando ele tentou entrar para a esquerda, o pneu da frente entrou na vala e esse ônibus saiu virando piruleta. Né? E eu falei, é o fim. E todo mundo naquela gritaria. E aí o ônibus bateu numa pedra e ficou, vai ou não vai? Dava 80 metros de profundidade. Aos 40 metros, esse ônibus. E todo mundo ficou ali, entre eles estava o pastor Geraldo Marques, que era o capelão da excursão, que é um senhor que morreu praticamente no púlpito, e ele estava conosco nessa viagem. E aí começamos a contar as pessoas, e aí havia um momento muito especial, porque faltou o motorista e uma moça professora de geografia da Faculdade de São Carlos, que foi para conhecer, né? Porque ninguém dá aula de geografia, eles conheciam muita coisa boa. Machu Picchu, Rio Canota, o Lago Titicaca. Então, isso para quem dá aula de geografia é um prato muito cheio. Então, esse povo foi para conhecer. E estava voltando tudo anotado. E na volta, chegou nesse lugar, acontece o acidente. E aí começa o acidente e começamos a contar as pessoas. Faltou a Cidinha, que era professora de História e Geografia na Faculdade de São Carlos. Uma moça também, que era professora chamada Rosa Setuco, dava aula na Faculdade de Guarulhos. Mas faltou a Cidinha e o motorista. O motorista saiu pelo vidro da frente e caiu lá embaixo, quebrou só o braço. Mas a Cidinha, ela ficou encaixada, sabe aquela parte do bagageiro sem põe mala? Ela era pequenininha, ela entrou ali, ela ficou assim, desmaiada. Aí teve que pegar a chave de fenda, tirar os parafusos para tirar a Cidinha. E voltamos para o hospital que tem na cidade de Ovalle. Interessante que no tempo do governo Pinochet, quando tinha um acidente no Chile, era tocado um alarme na cidade. E na cidade de Ovalle foi tocado um alarme e a rádio local anunciou assim: atenção, um ônibus de membros da Igreja Adventista de Brasília sofreu um acidente, está precisando de socorro no hospital central. E é um momento muito difícil. E minha sogra estava assistindo naquele tempo, ela gostava de assistir novela, eu acho que era Pantanal, O Rei do Gado. Aí parou assim e entrou em edição extraordinária. Atenção, atenção, ônibus da Pluma voltando do Peru para o Brasil sofreu um acidente. Não sabemos se é sobrevivente ou não. E minha sogra, no intuito de acalmar minha esposa, falou assim: olha, o Fião sempre viaja no banco da frente. Eu gostava de viajar no banco para conhecer as paisagens. E com certeza ele já era. Para acalmar minha esposa. E minha esposa teve uma contração. E foi para o hospital adventista e meu filho nasceu 14 dias antes. Eu não pude assistir ao parto. Mas é um garoto que trabalha aqui na Associação Paulistana, né? Ele trabalha no TI, trabalha na transmissão da Igreja de Moema. Está de bem com a vida, 40 anos, 41 anos vai fazer. Graças a Deus, está tudo bem. E ninguém de nós saiu no jornal mais importante do Chile, La Terceira, que é o Estadão nosso aqui, e o Mercúrio, que se passa a Folha de São Paulo. Primeira página. O Deus dos Adventistas é milagroso. Salvou 44 membros da Igreja Adventista milagrosamente na ponte El Temente em Ovalle. E eu estou aqui para contar essa história. Louvado seja Deus. Então, Deus é grandioso, é maravilhoso comigo em vários momentos. E esse foi um dos momentos que eu fiquei muito feliz que aconteceu a desgraça, mas só estragou o ônibus. O ônibus ficou lá. Deu perda total. Era o ônibus 8044 da empresa Pluma, que é aqui da cidade do Paraná, mas que viaja todo o sul aqui do Brasil. E foi, louvado seja Deus. Aconteceu, a minha esposa teve contração, e eu ia fazer a vasectomia, mas não precisou fazer, porque logo já abriu para fazer essa dela, já fecha minhas trompas aí, e nós estamos já com 41 anos que nasceu esse meu filho, e nós temos 44 anos de casado, um ao lado do outro. 46, com mais 2 de namoro, né? Porque eu namorei 2 anos, e estamos muito felizes. Por isso eu estou aqui nesta manhã, grato a Deus por esta oportunidade e por este privilégio. Tem uma história da Bíblia que eu quero compartilhar com você, que eu acho fascinante. Abra a sua palavra em 2 Reis, capítulo 4.
Verso 1. Certa mulher das mulheres do discípulo do profeta clamou a Eliseu, dizendo, até alguém mencionou Eliseu aqui na lição, meu marido, seu servo, morreu. Tu sabes bem que ele temia o Senhor. Chegando o credor para levar meus filhos para lhe ser escravo. Eliseu lhe perguntou, o que hei de fazer? Diga-me o que você tem em sua casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então fecha a porta sobre os seus filhos, deita o teu azeite e toda a vasilha e põe à parte, que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos. Chegaram vasilhas, e as cheias vazias, disse aos seus filhos, chega mais vasilha aqui para mim. Respondeu, não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou, então ela fez saber ao homem de Deus e disse, vai, vende esse azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Aqui nós vemos uma senhora, uma família, enfrentando 3 problemas. Que não estamos longe dos problemas da dificuldade. Aqui havia uma senhora, uma serva, uma mulher. É conhecida na Bíblia como a viúva do azeite. Todas as mulheres na Bíblia, que Deus curou, milagrou, fez milagre, é conhecida como se fosse uma viúva. Essa viúva estava ali com seu esposo, ele era aluno do profeta Eliseu. Naquele tempo tinha 3 escolas fundadas pelo profeta Samuel. Uma em Gilgal, outra em Betel e outra em Jericó. Eliseu era o diretor dessas escolas. E do qual o esposo dessa mulher era um dos alunos, escola dos discípulos. Ele estava ali. E a senhora perdeu o marido, já é uma dor que não dá para passar. Eu sei disso, quando dói o luto, contra a dor. Esquecer nunca mais, mas a dor passa, né? A gente começa a lembrar das coisas boas que as pessoas fazem. E o marido dessa mulher morreu. Além dela perder o esposo, a coisa mais importante para nós é nossos filhos. A coisa mais importante, a gente faz tudo. Meu filho mais velho tem 43 anos. Quando ele fala que está com uma dorzinha, eu quero que aquela dor passe para mim. Tem preocupação, traz preocupação. Agora, ela perdeu o esposo e estava para perder os 2 filhos, que é a única coisa mais importante que ela tinha. Mas ela teve uma alucinação, uma lucidez, uma clareza. Uma mulher guerreira, forte. E ela não fez nenhum escândalo. Em nenhum momento você vê ela dizendo mal desse homem. Como é que esse homem vai fazer dívida sem poder pagar? Em nenhum momento. Ela foi até o profeta Eliseu, que estava na sala de aula, onde o marido estudava, e ela faz a segunda pergunta. Profeta Eliseu, aquele teu servo que sentava na primeira sala, na primeira carteira, você sabe que ele temia o Senhor, mas ele morreu. Mas o pior não é a morte dele. É triste, está difícil de suportar. Mas veio um dos credores do meu marido para pegar meus 2 filhos, a única coisa importante que eu tenho, para levar como escravo. Então, talvez ela pensasse que o Eliseu pode deixar, diga para ele que eu vou fazer um pix na sua conta, vê qual é o valor, e vamos pagar hoje. Mas Eliseu fez uma pergunta, o que você tem de melhor na sua casa? Ela falou, tua serva não tem nada, a não ser uma botija, com um pouquinho só de azeite. O azeite é uma coisa importante. O pastor Bechara vai lembrar. No tempo do pastor Cláudio Bels, na Avenida Ibirapuera, quase chegando na Avenida de Anápolis, ali tinha um lugar chamado Livorno, agora é a casa de lanche. E ali tinha uma das melhores pizzas de São Paulo, era ali. E várias noites a gente fazia as programações por aí, né, pastor? Depois da noite a gente se encontrava para comer uma pizza naquele lugar. E o azeite dali, embora eles faziam um buraquinho tão pequenininho que você tinha que apertar na latinha para ser o azeite, era o melhor azeite que nós podíamos comer essa pizza. Então, o que ele faz? A pergunta. Então, você faz o seguinte, vá, peça para os seus filhos, e vai em toda a vizinhança, e pede o maior número de vasilhas emprestadas. A mulher não fez nenhuma pergunta. Ela falou, mas senhor, mas como? O credor está na porta da minha casa, vou perder meus filhos. Ela voltou e fez tudo o que ele pediu. Juntou os filhos e falou, vai em toda a vizinhança. Ela tinha uma boa convivência com a vizinhança. E todo mundo foi solidário. E ela emprestou não poucas vasilhas, poucas. Aí começou o processo do milagre. Deita a vasilha, deita a botija e vai enchendo. Todas as vasilhas que for cheia, você coloca à parte. Aí chegou o momento que ela pediu mais vasilha para os filhos. Falou, mãe, não tem mais. Então, o que aconteceu? Ela
foi saber o homem de Deus, que ela chamava Eliseu do homem de Deus, e era um homem de Deus mesmo, né? Porque Eliseu, quando foi chamado, foi no tempo da maior apostasia do povo de Israel, foi da maior apostasia. E o pai dele, o fazendeiro Safete, foi o único que Deus derramou muitas bênçãos. E quando Eliseu foi chamado para substituir o profeta Elias, ele não pediu nada. Foi a única coisa que eu quero, para continuar o trabalho de Elias, eu quero a porção dobrada do espírito de Elias. E Deus deu. Elias fez 7 milagres. Se você contar a história de Eliseu, são 14 milagres. Milagres poderosos. E a mulher confiou em Eliseu. Portanto, todas as vasilhas foram cheias. E aqui no capítulo 7, no versículo final, vem o final da história. Então ela foi saber o homem de Deus e disse para ela: vende esse azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do quê? Do resto. Então, este milagre, além de pagar as dívidas, sanar o problema, porque dívida é um câncer. Enquanto você não paga, quando surgiu a Casa Bahia, eu gostava de comprar na Casa Bahia. E quando tinha um MAP também, eu gostava de comprar. Depois eu tive que aprender a lição, para nunca mais comprar coisas fiadas. Eu pago à vista ou não compro. Entendeu? Não compro. Mas eu tinha um funcionário meu que também só via com carneiro. O Casa Marabás, o Casa Bahia, pagava e ela fazia outra. E assim. Então, mas essa mulher, o que resolveu? Ela resolveu o problema da família, pagou a dívida para o credor, voltou para casa em paz, com ela e família, e viveu com a aposentadoria do azeite para o resto da vida. Um milagre grandioso de uma mulher que depositou coragem e confiança nesse Deus extraordinário, que faz tudo por nós e mais um pouco. Né? Eu estou muito feliz porque aconteceu esse milagre, e esse milagre está na Bíblia, está no capítulo 4, e como diz o pastor da Lições da Bíblia, se está na Bíblia para você crer, segurar e depender desse milagre. E ele não está no Espírito de Profecia, mas está no comentário bíblico, volume 2, capítulo 4, página 954. Essa história está registrada assim. E a mulher voltou para casa e viveu eternamente com os filhos, porque ela creu, né? Porque é um momento de desespero. A perda do marido, todos nós passamos por isso. Né? Na minha casa, nós éramos 11 irmãos. Meu pai e minha mãe. Aos domingos, dia das mães, minha mãe ia no quintal, pegava 2 galinhas caipiras, 2 frangos, matava, enchia de farofa, farofa úmida, costurava e botava no forno a lenha para assar. Depois todos nós reuníamos em volta de uma mesa só. E se você ia cortar um pedaço de frango para comer, se você demorasse um pouquinho mais, o outro irmão vinha com o garfo e espetava a costa da sua mão. Porque era muita gente, mas a gente era feliz. Não tinha celular, né? Eu estava falando com a minha esposa essa semana. Eu falei, olha, o tempo que eu casei, nós não tinha celular. A gente tinha a Telesp, comprava uma cartelinha com 5 fichas, era 5 minutos, 3 minutos cada fichinha daquela, ia no orelhão, né? E conversava. Eu casei no dia 2 de maio de 82. No meu casamento foi em Moema, 1.100 pessoas. Né? Hoje eu não faria isso, eu ia convidar uma meia dúzia só, porque né, a minha festa de cerimônia de casamento foi maravilhosa. Não teve nenhum defeito. Mas a minha festa foi uma tristeza, porque eu juntei as 4 categorias. O pobre, o pobre remediado, né? O meio rico e o rico também, e o milionário. Então, juntou todo esse povo num lugar só. 4 horas da tarde, você viu como é que foi a festa, entendeu? Eu contratei 4 rapazes, 10 rapazes da minha igreja de Pinheiros, botei gravata roleta, camisa branca, calça preta, para eles servirem na festa. Mas ele não deu certo, porque quando a pessoa sai com bandejas de coxinha ou carne louca para servir para o povo, aqueles pessoal batiam nas costas da mão dele, a bandeja caía no chão, mas o salgado não caía nenhum. Então assim que enfrentamos. Hoje eu faria diferente, né? Mas a gente fez, porque eu era muito amigo, eu queria todo mundo na minha festa, né? Mas foi uma bênção do Senhor, porque nós estamos 44 anos casados, porque a bênção foi grandiosa. Não vou dizer que a gente teve problema, que tudo foi mar de rosa, tudo foi maravilha, né? Teve um momento da nossa vida que nós tínhamos que correr para terapeuta ou psicólogo, ou nosso casamento ia afundar. Mas eu acredito em psicólogo, acredito muito em terapeuta, mas o preço é caro. Então não tinha como a gente pagar. Mas eu com a minha esposa no quarto falei assim, então vamos fazer o seguinte, nós não vamos visitar psicólogo nem terapeuta, porque nós não podemos pagar, não temos dinheiro. Mas uma coisa nós vamos fazer o culto todos os dias, e aonde tiver um culto nós vamos. E naquele tempo tinha uma febre de pequenos grupos, onde tinha, na segunda nós ia, na terça nós ia, na quarta nós ia, na quinta e no sábado não tinha, mas na sexta a gente ia.
E um lugar que Deus mandou nós ir foi o culto da mata. E nós chegamos ali no culto da mata, começou a cantar Cristo entra no horto, eu segurando na mão da minha esposa, parecia que Deus estava empurrando, você está no lugar certo. Amanhã eu completo 232 vezes que eu vou ao culto da mata sem faltar nenhuma. Desde quando acabou a pandemia. Vocês sabem que a pandemia ficou 90 fins de semana sem igreja aberta, sem culto da mata, sem reuniões, porque a lei não permitia. Mas quando voltou, no dia 12/12 de 2021, o culto da mata, eu fui para esse lugar e amanhã completa 222 vezes, não falta nenhuma vez, porque as bênçãos de Deus que derrama sobre mim e sobre quem vai ali, tem pessoas daqui que sempre estão lá. É grandiosa e poderosa. E hoje nós estamos juntos, não vou dizer que o nosso casamento é uma maravilha, mas Deus fez um milagre da oração, que foi estudada a lição, e nós somos fruto de orações de muitos amigos, e a oração intercessora do culto da mata salvou a nossa vida e nosso casamento também. Louvado seja Deus. Então, essa história que eu compartilhei com vocês é uma história verdadeira, real, e aconteceu. Porque, a princípio, você olhando assim, ó, a olho nu, perda do marido, dívida, o credor, e a lei permitia. A lei daquela época permitia que o credor tomasse os filhos para pagar a dívida. E as duas coisas mais importantes que ela tinha, que era o filho. Os filhos, ela ia perder para pagar a dívida. Mas Deus encontrou uma solução, ela creu, acreditou, foi atrás e trouxe a bênção para a sua família, como está escrito na palavra, aqui no verso 7, do capítulo 4. Vá, vende esse azeite todo, paga a sua dívida e vive você e seus filhos do resto do dinheiro que vocês faturaram. Então, Deus seja louvado por essa grandeza, essa poderosa. Antes de concluir, eu vou chamar a Lara para cantar uma música, mas nós vamos fazer diferente. O ministério dessa igreja, eu acho que é um ministério poderoso, né? Vocês mencionaram uma menina que vai falar aqui, o Zacarias conhece, a bênção. Essa menina já pregou no culto da mata, e é bênção mesmo. Mas eu quero chamar a Larinha aqui, que nós vamos encerrar com uma música. A música chama-se Além do Rio Azul. Essa música ela surgiu no final dos anos 80, por uma igreja lá em Santo André. E essa igreja saiu de cena, né? Com a pandemia, mas em 2021, como é que chama a moça? Júlia Vitória. Júlia Vitória. Restaurou essa música. Eu estava lembrando, quando o Michael Jackson morreu, em 1990, todo mundo falava, ele foi para a terra do nunca. E eu acabei descobrindo que a terra do nunca não existe para o Michael Jackson. Mas para nós aqui que estamos aqui, que creem em Deus, existe. Baseado em Apocalipse 21, de 1 a 4, que diz o seguinte: nunca mais a morte, nunca mais tristeza, nunca mais choro, nunca mais as lágrimas. E, então, isso está na Bíblia. Está na Bíblia para você nunca mais. Eu chorei muito em cima do caixão da minha irmã. Quantas conversas, quantos diálogos. Uma menina jovem. Mas o que me alimentou, que trouxe esperança, é que no dia que Jesus voltar, se eu estiver preparado, vou pegar nos bracinhos, nas mãos dela, do meu pai e da minha mãe, e vou subir para o céu e vou morar eternamente. Nunca mais as lágrimas, nunca mais o sofrimento e nunca mais tristeza. Tudo isso é real. Tudo isso vai passar. E todos nós vamos passar por isso. Louvado seja Deus. Porque Jesus vai voltar. Ele fez uma promessa. E Jesus não é homem para errar e para mentir também. Eu vou preparar o lugar de vocês, de acordo com o que vocês querem. Mas eu vou voltar. E vou levar vocês para morar comigo mesmo. Porque onde você estiver, ali estarei eu também. Isso está na palavra, isso é verdadeiro. Então nós vamos colocar todos de pé, vamos cantar junto. Todos vamos colocar em pé nesse momento. Vamos levar, não fica com vergonha não. Então no final do culto é a última parte e a música que a Laura vai cantar. Vamos dar as mãos, porque no céu não vai ter separação. Vamos dar as mãos, vamos unir os corredores. Vamos unir os corredores, vamos cantar todos juntos. Além do Rio Azul, lá você vê, as ruas são de ouro, o muro é de jaspe. Isso é seu, isso é real, né? Essa é a verdadeira casa própria que Deus está preparando para mim e para você. Vamos colocar, eu acho que ele vai colocar a letra, né? E quem souber, vamos cantar junto com a Larinha. Nunca mais tristeza, nunca mais a morte e nunca mais a dor. Além do Rio Azul. O momento mais importante nosso lá no céu vai ser o nosso encontro com Jesus. Você vai ver os olhos azuis, fisicamente, e vai tocar do nosso querido Jesus. Amém? Vamos louvar. Isso. Pode soltar.
Lindo, louva, esse é real, verdadeiro. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. Nunca mais. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, Nunca mais. tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais, nunca mais. Morte, e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém. Amém. Isso tudo é real, é verdadeiro. Crê nessa promessa que está na palavra do Senhor. Eu não sei se eu posso falar, mas as outras vezes que eu vim aqui, a comida que é servida aqui na comunidade árabe é para todos que vêm aqui. E aqui que nem o azeite da miúva, só aumenta. Então vamos pedir a bênção para todos os membros que aqui estão, por essa igreja, por essa comunidade, para ela continuar de portas abertas, sendo uma testemunha viva, ocular, por toda essa região aqui dessa Vila Mariana. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos imensamente gratos ao Senhor,
porque o Senhor nos deu o privilégio, a alegria de estar diante do Senhor nesta manhã, ouvindo da sua grandeza, do seu poder. O Senhor é a única esperança que nós temos. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Libertador e, acima de tudo, é o nosso Salvador. Obrigado por essa esperança, por estar na palavra do Senhor, que nós temos cada vez mais fé. Sabemos que está diante de nós são difíceis, situações caóticas, difíceis, climáticas, políticos, mas nós temos um Deus a quem nós servimos, que está vivo lá no céu, olhando para todos nós. Em breve Ele vai voltar, essa terra vai nos levar para um lugar que nunca mais nós teremos tristeza, nunca mais nós teremos morte, nunca mais nós teremos choro e nem dor também. Tudo isso é real. Que tudo isso seja real, verdadeiro e cristalino na vida de cada adorador desta igreja. Abençoa essa comunidade, as pessoas que dirigem aqui, as pessoas que frequentam aqui, as pessoas que estão aqui, o pastor Márcio Felipe, que está aqui com vocês há 18 anos. E eu conheci esse menino quando ele se formou em teologia, foi trabalhar como auxiliar de comportagem lá na Paulista Sul. E ele é uma bênção para todos nós. Que o Senhor conserve ele assim, com essa alegria, com esse sorriso, não só ele, a sua família e toda a liderança da comunidade árabe. E todos os membros também. Que as bênçãos do Senhor, o poder de Deus, recaia sobre todos. Nós oramos e pedimos no santo nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. E te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia